Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. Primeiro eu já vou falando que toda Páscoa eu fico meio emocionada. Será por quê? Mas eu acho que a Páscoa é um momento de tanta renovação, de tanta coisa boa, de tantos pensamentos que a gente vai pensar o que não funciona mais, o que eu tenho que deixar lá na minha cestinha de lixo e agora renovar. A Páscoa coincide com a primavera, a gente está vendo as novas flores, a neve já não está mais e começa tudo que a gente achava que estava morto, reviver. Então a Páscoa tem um significado, talvez por morar nesse país há quase 30 anos, eu vejo quando vem o inverno e parece que destrói tudo, acaba tudo, parece que não tem sinal de vida. Mas aí depois vem a primavera e a gente vê que nas mesmas flores a semente estava lá o tempo inteiro. E dessa semente brotou de novo e as flores vieram de novo. E a Páscoa, com essa mensagem de Jesus que ele renasceu, né? Ele continua vivo, mesmo que os homens quisessem destruí-lo. Ele continua tão vivo quanto sempre foi. Então, a Páscoa emociona a gente, juntando com a primavera, e a gente vê que, como Lavoisier falava, nada acaba, nada se destrói, tudo apenas se renova. Esse título dessa palestra é um pedaço de um poema. Eu vou falar um pouquinho sobre o autor do poema e a gente vai olhar esse poema em luz do lado espiritual, em luz do espiritismo, em luz de Deus. E a primeira pergunta que eu faço a vocês, se vocês pudessem falar com Deus, o que vocês pediriam a Ele? Se Jesus estivesse na sala ao lado e você tivesse uma horinha com Ele, um a um, o que você falaria com Ele? Quais são as suas dores? Quais são os seus segredos que você gostaria de chegar, sentar com Ele numa audiência um a um e falar com Ele? Às vezes é necessário a gente fazer esse questionamento. Se eu pudesse falar com Deus, se eu pudesse falar com Deus. O poema primeiro diz assim: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando se chega para cá? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come, e assim vive satisfeito. Por que é que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, vivemos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Este poema é de uma profundidade que me tocou da primeira vista. Ele é um poema do Leandro Gomes de Barros, é um paraibano, nasceu em 1865. Ele foi um dos poetas, na época a gente chama de literatura de cordel. Quem já ouviu falar em literatura de cordel? E naquela época eram panfletos, então eu pus uma foto similar ao que correspondia aos poemas. Então esses grandes poetas faziam essas histórias, esses questionamentos profundos, às vezes engraçados, às vezes sérios, e colocavam em panfletos. E ali eles colocavam em barbantes, né? E pregavam. Então, como se fosse um cordão. E essa é a literatura de cordel. Então, Leandro, a gente vai ver até o Cangaceiro, quem aqui já lembra, né? Maria Bonita, né? E Lampião. Ele trouxe esse questionamento. Então, vamos aprofundar nesse questionamento desse poema do lado espiritual. Um poema, não é você que tem que entender o poema te entende. Você começa a se encaixar dentro de um poema. Então, quando a gente chega naquela final, quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Quem de nós aqui não teve um momento que falou: meu pranto está tão salgado, meu pranto, eu estou em prantos? Quem aqui não pensou em algum momento da vida dele: por que Deus nos fez assim? Por que Deus não fez a gente assim como ele?
né? Sem precisar passar pelos tormentos, as turbulências da vida, as tribulações. Quem é que não perguntou, se eu pudesse falar com Deus? E a gente esquece que a gente pode o tempo inteiro falar com Ele. Mas será que Deus, né, sendo tão justo e bom, porque se a gente é cristão, se a gente acredita numa justiça maior do que a gente vê na terra, hoje a gente vê tanto tumulto, tanta discórdia, tantas pessoas, às vezes a gente vê e são pessoas más, querendo a maldade, ficando feliz com a infelicidade do outro, e a gente pergunta, como? Como é que existem uns felizes e outros tão tristes? Essa pergunta, ela só vem com clareza, na minha opinião, e nós estamos numa casa espírita, com essa doutrina que responde justamente, sim, Deus é bom e Ele é justo. E por tudo existe uma causa. Nada está errado. Mesmo que os homens errem, não existe o errado. Existe a ignorância. Né? Como se diz, o mal nada mais é do que a ignorância do bem. Ele não existe por si. Quando ele pergunta a natureza de Deus, por que ele não criou a gente como ele? O Livro dos Espíritos diz assim. Primeiro, Kardec pergunta, o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso um sentido. Aí ele pergunta, será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição tiver se aproximado dela, então verá e a compreenderá. Vocês dois podiam sentar no primeiro aqui, pertinho de mim. Eu tenho medo de pagar dízimo. Olha a cesta, olha a cesta. Você bem pertinho de mim. Então, a gente pergunta, será que a gente conhece Deus? Porque a gente questiona, por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? Por que Deus... Mas a gente tem uma visão tão limitada de quem é Deus, ou melhor, do que é Deus. Porque até a pergunta quem nos coloca Deus como um humano, como se ele fosse igual a nós. E aqui essa pergunta traz uma questão muito maior. Deus não é como nós. Deus é criador, não criatura. Deus sabe de tudo. Deus existe e é a essência da bondade, sabedoria e justiça. Se você confia nele, você também tem que confiar que a sua obra também é perfeita. Porque não existe um mal que é saído do bem. O bem produz o bem. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, existe a colocação. Desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justo há de ser a causa. Quando a gente vai ver que tudo é consequência de algo que nós fizemos, não existiria uma justiça se por trás daquele efeito não houvesse algo que o causou. Se a gente vê algum caos na nossa vida, em algum momento nós temos que sermos responsáveis, que eu fiz de alguma maneira, também fui complacente com aquilo. Então, então é para viver sofrendo porque eu só faço bobagem, né? A gente pergunta assim, ai meu Deus, quando que isso acaba então? Quando que esse choro, como é que eu tempero esse choro melhor, né? Para não acabar salgando o pranto, como diz o poema. Jesus é doutor em tudo. Pensa assim, nós sabemos, cada um aqui estudou alguma coisinha, né? Alguns sabem um pouquinho mais sobre um assunto, mas sabem menos sobre o outro. Imagina Jesus, que é doutorado em absolutamente tudo. Ele é doutorado em física, em matemática, em tudo, todas as matérias. Ele é doutorado. Os humanos têm um conhecimento limitado. Quando a gente vê a dor, quando a gente vê a tristeza, a gente tem a nossa história, que aquela tristeza vai ser afetada de uma maneira diferente. Quando Jesus vê o todo e fala, eu conheço todas as coisas,
está tudo do jeito que deve estar. Porque a gente olha Jesus sendo governador da terra. Jesus já criou a terra antes dele encarnar nessa terra. A terra, gente, não é como se fosse Brasília, os governadores lá do Brasil, os governadores aqui da Casa Branca, tá tudo em caos. Jesus é o governador do planeta e não está nada em caos. Tudo que aparenta ser um mal é simplesmente a falta da luz, a falta do bem. Porque o mal é sempre muito ousado. O mal gosta de impor, de causar discórdia. O bem é mais tímido. Ele fica um pouquinho mais quieto. Mas ele sempre consegue infiltrar. Mas e as aflições? De onde que vêm as aflições, o pranto? Allan Kardec dizia assim: de duas espécies são as vicissitudes da vida. Promanam de duas fontes bem diferentes. Uma tem sua causa na vida presente, outra fora desta. Geralmente a dor física, ela é consequente dos nossos excessos. Quase todas as dores físicas. Falta de atenção nos causa algum acidente. Muita bebida, muita comida, muita raiva, muito ódio, muito orgulho. Tudo isso vai somatizar nas nossas dores. Alguém aqui já ouviu dizer que existe uma doença que é não ter dor? Porque existe uma doença que a criança nasce sem sentir a dor, sem sentir nenhuma dor. Já viram essas crianças? Elas têm que... Primeiro, todos os dentinhos têm que ser arrancados. Porque elas mordem a própria língua, mordem a boca, não sentem dor. Elas não podem encostar em nada, porque elas se machucam e não sabem que estão machucando. Então elas correm, caem, quebram ossos e não sabem que quebraram os ossos. Então elas se tornam realmente uma dor visual. Porque a gente vê todas as dores dela, mas ela não sente a dor. Então ela tem que ser colocada toda cheia de borrachas, de amortecedores em volta dos braços. Às vezes as mãozinhas têm que dormir juntas, porque elas se arranham, se arrancam pedaços dela mesmo. Então a dor, ela é justamente para nos dizer: olha, você só pode ir até aí. Se você passa daí, é o seu limite. O seu corpo vai acusar. Mas e a dor moral? E a tristeza? E esse pranto que a gente está falando? Será que também não são os excessos da moralidade que não está no caminho correto? Será que quando a gente sente algo, um pranto, uma dor, não é que eu, em alguma maneira, desviei do caminho que eu deveria estar caminhando? Reflexão para todos nós. Não é para nos punir, não é para dizer você é culpado, você é isso, mas justamente ao contrário, para nos bem dizer e falar assim: a gente pode mudar tudo hoje. A gente pode olhar tudo com um olhar positivo e falar assim: se eu não soubesse disso antes, eu ia continuar fazendo a mesma coisa. Se eu não soubesse que eu posso parar essa dor minha, esse choro, esse pranto hoje, para melhorar lá na frente, e talvez lá na frente quer dizer 2 dias você já vai se sentir melhor. Mas eu preciso do hoje, de parar hoje o que eu estou fazendo em excesso, o que eu estou adoecido na minha alma, para mim não sofrer esse pranto, para eu saber temperar o meu choro, porque o choro é necessário nesse planeta ainda, né? O choro ainda fala mais alto. Os espíritos nos dizem que há mais mal do que bem ainda, que estamos numa fase de uma limpeza. E a gente vê muitas coisas, catástrofes coletivas, muitas coisas que a gente não entende. Mas quando a gente aprender que a gente só vai sair dessa fase se a gente realmente parar, olhar e falar: eu posso ser um pontinho de luz. Eu posso, a partir de hoje, decidir temperar o meu choro. Vou chorar. Vai acontecer. As pedrinhas, né, na leitura, as faísquinhas de uma pedra, quando ela arrebenta, mas ela pode criar coisas boas. Quando a gente decide caminhar no certo, não existe errado que vai ficar na sua frente. Ontem aqui no grupo de estudo a gente falou uma frase tão interessante. Tentaram me derrubar, mas não sabiam que eu era semente. Tentaram me enterrar, mas não sabiam que eu era semente. Olha que frase forte. Quando o mal quer te enterrar,
debaixo da terra, você diz assim: eu sou semente. Eu broto, eu cresço de novo. As aflições atuais, as nossas dores que estão aqui dessa vida, a gente pode falar o que causa nossas aflições. Ambição, orgulho, imprevidência. Às vezes a gente quer fazer a coisa pela satisfação instantânea, né? Falta de ordem. A gente vê o caos, às vezes até no nosso quarto, às vezes. E a gente acha que tá ok. Mas tudo em ordem, funciona, flui melhor. Desejos sem limites. Quem aqui quer botar limite, às vezes, numa coisa boa? Ah, mas é bom. Comer é tão bom, beber é tão bom, ter sexo é tão bom, ter isso é tão bom. Mas qual é o limite disso? Qual é o limite que começa a não ser bom? Falta de perseverança. Ah, eu desisto por tudo. Vem uma pedrinha, eu desisto. Falta de fé. Uniões sem participação do coração. Más tendências não combatidas na infância. A gente vê criancinhas e a gente vê alguns pais falando: que bonitinho, olha só, ele chutou o outro, olha, homenzinho forte, né? Já não combate as tendências nas crianças. Disputas funestas por excesso de suscetibilidade. Doenças e aleijões por excesso de intemperância. Quantas vezes a gente escuta uma pessoa ficar com raiva, pega o pulso e pum, na parede? Não é assim? E depois não lembra mais o que fez, mas sofre de câimbras, sem saber o porquê. Esqueceu-se que 30 anos atrás ele foi uma causa desse sofrimento. Não é, gente, pra gente se culpar, é pra gente transformar, usar essa Páscoa, usar essa primavera para falar quais são os meus maus hábitos nesta vida que pode me afetar. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Quantas pessoas dizem: precisamos estudar, 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 mas moralmente estão muito pobres. Moralmente não são capazes de perdoar, de falar o bem. Quantas pessoas colocam toda a inteligência em fazer uma bomba atômica? E ao mesmo tempo, quantas pessoas que têm uma moralidade boa, uma pessoa que pode fazer tanto bem nesse mundo, mas deseja não estudar para saber direcionar essa bondade? Então, é os dois, é o balanço. A dor física em geral é um alívio da natureza que procura nos preservar dos excessos. Quantas vezes a gente pode perguntar: se eu tivesse deixado de fazer isso, eu não estaria sofrendo isso? Se eu tivesse deixado de ir naquele lugar, eu não teria feito isso. E geralmente é uma coisa que a gente vai ver, né, numa visão meio míope, que não era bom eu ter feito aquilo. Mas olha que maravilha a natureza que vem agora, essa primavera, essa Páscoa, para falar: então para agora, para hoje. Vamos parar hoje e ver o que não funciona mais na nossa vida. Vamos parar hoje e falar assim: eu posso temperar o meu choro para não salgar o meu pranto lá na frente. Então eu tenho o poder hoje de transformar a minha vida. Olha que maravilha, que mensagem mais positiva que esse poema traz pra gente. Aí a gente fala: mas tem pessoas que já nasceram de uma maneira, não tem nada que elas possam fazer. O que é essa tal de provação e expiação que os espíritas dizem tanto? Aí está a pergunta, né? Qual a diferença entre provação e expiação? A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. E a expiação é uma pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Isso está no Consolador. Então, quer dizer, como que eu sei que é uma prova? A gente está aqui para isso mesmo, para as provas. Porque se Deus criasse todo mundo bom, criasse deuses, como é que a gente ia saber se a gente é bom ou não? Porque a gente só sabe se a gente é bom ou não quando a gente está exposto ao bom e ao ruim, correto? Porque aí a gente vai saber qual que a gente vai decidir. Se não tivesse feito isso, que prova, que mérito a gente teria de ter nascido bons, puros, perfeitos,
sem nenhum conhecimento de nenhuma outra coisa, não teria mérito. A gente simplesmente seria espíritos perfeitos de vivência. Agora, quando você é exposto ao mal, por que os líderes são sempre mais criticados? Porque eles são colocados na parede por grandes decisões. Nós temos até que aprender a respeitar, às vezes, não concordar, mas entender o tanto que uma responsabilidade de uma mãe em decidir qual escola que o filho vai, de um marido que decide eu vou ou não vou na casa de uma pessoa que pode ser uma tentação. A gente tem que respeitar as pessoas quando elas estão em posições de escolha. E é isso que Deus vem fazer pra gente. Nos cria simples, ignorantes e com livre-arbítrio. Você decide o que você vai fazer. Mas, para toda plantação que você fizer, você colherá o que plantou. Então é muito bom, gente, é muito leve, nos consola tanto saber disso, porque nos devolve aquele poder de liderar a nossa vida. Nos devolve aquilo que a gente achou que estava aí à mercê da sorte. A gente pode retomar esse poder e falar, eu tenho completo controle do que eu posso ser no futuro. Se eu vou ter simplesmente um choro ou se eu vou estar em pranto. É tão lindo isso. Tão lindo saber disso, que a gente tem. E a gente tem aí o diretor da casa, que é o nosso Jesus, que a gente tem alguém que está ali pra gente. Que a gente só precisa chamar. Jesus, me guia na hora da dúvida. As causas anteriores. Às vezes a gente fala, mas eu nasci, fiz tudo certo, li a Bíblia, fiz isso, fiz aquilo. Por que eu estou sofrendo então? Me explica. Se Deus é bom e justo, ele tinha que dar a linha de partida a todos iguais. Senão não seria justo. Se eu vou fazer uma corrida e o Daniel já é um atleta, eu manco de uma perna, seria justo a corrida? Todo mundo podia apostar quem iria ganhar essa corrida? Sim. Agora, se eu sou bom e justo, a corrida tem que começar com as pessoas no mesmo patamar para ser justa. Então, por a gente saber que Deus nos criou todos simples e ignorantes, em tempos diferentes, aí a gente vai ver, então se eu estou sofrendo e não foi nada nessa vida, aconteceu em alguma vida passada. A gente vai explicar, né? Explicações de causas anteriores. Golpes por fatalidade que a gente fala. Será que isso aconteceu do nada? Perda de entes queridos, perda do arrimo de família, acidentes fora da previdência, e assim vai, doenças de nascença, deformidades. Então, quer dizer, para alguém que foi orgulhoso, ele pode nascer em condição humilde, para justamente ser uma lição para a gente. Para alguém que foi um mau filho, talvez ele pode sofrer com seus próprios filhos. Ah, mas isso é karma? Não, não é karma. Isso é lei de causa e efeito, mas não de castigo, porque Deus não é um Deus vingativo. Ele não se compraz em castigar ninguém. Ele quer educar. Ele simplesmente é um bom pai que educa os seus filhos. A gente tem que encarar. As expiações a gente não pode evitar, não tem como evitar, mas tem como encarar. Ninguém atravessa os nossos caminhos isento dos sofrimentos, das injunções defluentes da vida da Terra, planeta de provas e expiações. Kardec classificou 3 ordens de espíritos. Existem os espíritos que sofrem pelas suas imperfeições e vícios. Vamos ver quem aqui encaixa em qual. Primeira ordem, imperfeições e vícios. Os segundos, a ordem de espíritos, eles se ocupam em fazer o bem, mas ainda sofrem porque ainda tem limitações. Então, assim, eles já estão propensos a fazer o bem. Nós estamos resumindo bastante, é óbvio. E o terceiro, não tem mais o que espiar. São espíritos que simplesmente são missionários. Mesmo assim, eles sofrem em suas missões. Será que a gente está mais para esses espíritos missionários? Esses que fazem mais o bem, mas com um certo limite? Ou aqueles imperfeitinhos, cheios de vícios ainda? Então a gente vai ver qual deles a planeta Terra tem mais, né? E a gente vê grandes luzes, né, de missionários aparecendo. Mas vocês acham que
um espírito de luz, um espírito superior, um espírito bom, será que ele sofre? Quem é que acha que sofre? Sofre de uma maneira diferente, mas sim. Jesus sofreu? Vocês acham? Sofreu. Sim. Mas ele não era espírito perfeito, o mais perfeito que já pisou na terra? Por que ele ia sofrer então? Sofria com sofrimento nosso. Compaixão. Compaixão. Quem aqui, ao ver um irmão em necessidade, não tem compaixão? Você pode estar tão bem intimamente e você vê um sofrendo e você sente compaixão. Não é um sofrimento por si, é um sofrimento por ver a ignorância do bem no outro. Esta é a compaixão que Jesus veio. A gente vê a Páscoa, ele precisava passar por tudo daquilo? Não. Ele passou por amor. Ele não veio aqui para se mostrar, para se orgulhar, tanto é que ninguém sofreu como ele. E nós ainda merecemos o que passamos nos nossos sofrimentos. Ele não. Ele não precisou de passar por nada daquilo. Mesmo assim, continua ali torcendo por nós, segurando o nosso planetinho. Todo complicado, tadinho. O planetinho era redondinho, tá todo torto, quadrado, retangular, não é assim? Mas ele ainda lá, moldando, olhando, zelando. E ele não precisava disso. Então, quer dizer, ele não tem mais que espiar. Ele não tinha nunca nada o que espiar aqui na Terra, mas veio em missão, em provas. Dor ou sofrimento? Será que é possível sentir dor e não sofrer? Ou sofrer sem sentir dor? Buda já falava, a dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Olha lá, né? A gente quer satisfações imediatas. Não pensamos no sofrimento que depois vem. Às vezes, para evitar a dor, a gente faz uma coisa má. Às vezes, a gente sabe que aquilo não vai trazer satisfação futura, mas vai trazer prazer. E o prazer vai trazer sofrimento depois. A dor vai ser proporcional ao mesmo estrago que a gente vai fazer em nós mesmos. Olha para você ver. Tudo fica gravado na nossa consciência, tudo fica gravado no nosso perispírito, tudo fica gravado. Nada que a gente faz fica voando aí pelo ar. Todas as vezes que a gente faz algo em detrimento ao próximo, aquilo fica gravado no nosso arquivo até a gente filtrar esse mal que a gente causou. Quando eu cortei o dedinho aqui, não prestei atenção no que eu estava fazendo. Quem aqui já, a cabeça lá fazendo uma coisa aqui, não é assim? Ah, nós dois, somos time. Todas as vezes que a gente tem alguma dor, a gente vai olhar e falar, o que me causou essa dor? Se não tem causa nessa vida, tem uma causa nenhuma antes. Agora eu posso ser rebelde e falar que Deus é injusto, que me deu essa dor, ou eu posso falar, o que eu posso aprender com essa dor? O que ela está me falando? O que o meu corpo está me falando com essa dor? Olha, essa dor no peito, o que ela está me dizendo? Essa dor está te falando que talvez você precisa trabalhar a sua raiva, a sua falta de perdão. O que o meu estômago, né? Uma gastrite, diz que tem gastrite ainda nervosa, né? Não basta ser gastrite, tem que ser nervosa. Então, é como se diz assim, você vê uma gastrite, né, caminhando aí pela sala, mas ela ainda está nervosa, né? Revoltada, né? E ela já está falando isso mesmo. Eu sou gastrite nervosa porque você está nos nervos, você está da flor da pele, você está tão nervosa que está me afetando. Então a gente vai falar, peraí, será que eu estou tão nervosa, meu estupim está tão curto assim? Porque a gastrite em si, ela não sai correndo pro corredor e nervosa, dando piti. Mas nós estamos em algum momento fazendo isso. Tem doença que já tem o nome da causa e a gente nem... Aí a gente toma remédio. Mas a gente não olha, será que a gastrite está assim porque eu estou nervosa? Né? Existem 3 tipos de dores. A gente está falando de dor, de pranto, de choro. A dor auxílio. A diabetes, a pressão alta, elas são dores auxílio, que nos auxilia a não fazer algo para piorar a situação. Quem tem pressão alta tem cautela com o quê? Que tipo de comida? Salgado. Com sal. Não é assim?
Se o médico, você vai no médico, tem gente que não gosta de ir no médico, que fala, se eu for, ele vai achar um tanto de coisa, né? Então eu tenho gente que fala assim, eu não vou no médico de jeito nenhum, porque vai que ele me acha alguma coisa, né? Olha já a rebeldia da gente, de falar, não quero saber, vou ignorar, que aí não acontece. Mas uma pessoa que tem pressão alta, ela já vai evitar o sal. Se ela tiver pressão alta e não souber que tem pressão alta, o que acontece? Ela vai comer sal e vai, alguma coisa acontecer. A diabetes já está falando, tem alguma coisa que você tem que organizar melhor na alimentação. Essas são dores auxílios. Elas nos auxiliam a não, como se diz, a não nos afundar mais para um caminho perigoso. O câncer, às vezes a gente escuta, nossa, que doença mais, uma doença tão triste. Divaldo Franco disse que ele pensa que o câncer pode ser talvez a doença mais bendita que alguém pode morrer. Eu fiquei pensando, fiquei meio revoltada com isso. Daí ele falou assim, se você desencarnasse hoje e acordasse de repente no plano espiritual, como que seria? Você, né, a gente, com o espiritismo a gente conhece um pouquinho, né, e outras pessoas de outras religiões também. Mas será que não seria um baque? Né? Oh, meu Deus! Mas o câncer, ele diz, ele te dá um tempo. Ele te dá um tempo de refletir, de pensar, de aceitar, de fazer as pazes com você, com alguém de perto. Então ele fala, ele pode ser uma maldição, como alguns pensam, mas pode ser uma bênção. Como, que maravilha, quando eu, na verdade, desencarno, eu estou pronto. Eu já não vou chegar agoniado, maltratado, com dúvidas. É uma preparação. Ele vê essa como uma dor auxílio. Depois eu entendi que, ok, olha que a gente pode ver tudo por uma outra ótica. A dor é evolução. Por que a gente trabalha, gente? Por que todo mundo aqui amanhã, segunda-feira, vai levantar, pegar os 2x4, pôr, né, igual Jesus, profissão de Jesus ali, aí põe aquelas madeiras nas costas, vai trabalhar o dia inteiro. Por que a gente faz isso? Porque a gente precisa de quê? Todo mundo aqui trabalha porque gosta? Pegar 2x4, pôr nas costas. A gente trabalha porque a gente precisa de dinheiro, correto? E precisa de dinheiro por quê? Porque a gente precisa de comer, né? A gente precisa de comer, precisa de beber, custa, né? Se eu não tivesse fome, se eu não tivesse frio, se eu não tivesse sede, será que eu ia trabalhar? Então, será que essa dor não é uma dor evolução? A dor do trabalho? Você já viram uma semente abrir? Dói? Parece que você vê que ela dói. Um pintinho, um ovinho quebrando? Não dói? A dor, evolução. A gente tem que trabalhar porque a gente tem que evoluir. E se a gente não tiver sede, nem fome, nem frio, às vezes a gente não trabalharia. Então a dor da fome, da sede, do frio nos auxilia a fazer algo, a ser um membro contribuinte da sociedade. Olha que dor maravilhosa, que nos ajuda a evoluir. E a dor expiação é uma dor educativa. Você fez algo, você abusou da sua inteligência para tudo, para criar uma bomba atômica, para criar guerras, para fazer tudo errado. E essa mente sua evoluiu de uma maneira que você tem uma inteligência excelsa. Mas em alguma maneira lá na frente, você terá que nascer sem nenhuma inteligência. Porque você precisa desenvolver a sua moral. Eu preciso desenvolver a bondade. Se eu tiver inteligência, eu sei que eu vou fazer tudo errado de novo. Essa é uma dor expiação. Eu não tive escolha. Eu vou ter que nascer assim para desenvolver um outro lado que está falhando. Nem todos que estão nessa condição é por causa disso. Como a gente já disse, existem espíritos missionários, espíritos bons, espíritos que estão em missão. Mas faz sentido, gente. Por isso que eu acho que essa doutrina é tão abençoada, porque ela vai face a face com a razão. Quando a gente para, estuda e olha os fatos, a gente vai falar, existe toda a razão, uma razão matemática em cima disso.
todos os desregramentos ficam registrados em nosso perispírito. Sei que a imagem é forte, é uma pessoa que, né, levou a sua própria vida. Mas tudo que a gente faz contra o nosso corpo, a nossa alma, fica registrado no nosso perispírito. É aquela ligação entre o espírito. Então, uma pessoa que faz um estrago tão grande, ela terá que renascer, mas ela vai renascer um dia, reencarnar, vamos colocar, né, a palavra correta, ela vai ter alguma falha. Ela vai ter aquilo que foi causado em uma existência anterior. E nisso, o Daniel tá chutando a câmera. E nisso, ela vai ter que reparar isso. Então, se a gente aceita as nossas falhas, e a gente aceita e fala assim, meu Deus, o Senhor não é mau. Se tem alguma coisa comigo física, talvez mental, alguma coisa que está falhando, cambaleando, há de ter uma causa justa também. E eu tenho que ter contribuído por essa causa. E às vezes a gente vai se culpar, nossa, será que eu fiz isso? Salguei a Santa Ceia, só pode, não é? A gente já vai pensando, não, é um processo educativo. É um processo educativo. A gente precisa pôr um gesso no osso quebrado, não é assim? Porque senão ele vai ficar quebrando. Qual é a sua postura diante da dor? Aí a gente vai falar, né? Cada um tem dor. Mas como que você leva a dor? Tem gente que lamenta por um cisquinho que cai no olho, é o fim do mundo. Outros, a gente vê pessoas passando por doenças gravíssimas. A gente vê Chico, né? Xavier, sempre adoecido. Um olho sangrava. Quando ele foi reclamar do olho dele, Emmanuel, seu mentor espiritual, chegou e falou, Chico, o que você está reclamando? Ai, mano, tá doendo, né? Saindo sangue, ele lá trabalhando ainda. Tá doendo, né? Emmanuel falou assim, mas você tem outro olho. Quer dizer, olha, Chico, desculpa, lamentei de uma coisa que eu nem devia ter lamentado. E Chico sofreu, gente. A gente vê Chico e fala assim, quem podia falar mal de Chico? Mas falava. Falavam que ele era isso, era aquilo, que era o pior líder do movimento espírita. Olha pra você ver. Falavam que Chico era tudo. E Chico nunca retrucava. Chico só, cada um tem o seu livre-arbítrio de pensar o que quer. Eu só posso continuar fazendo um pouquinho que eu vim para fazer. Que Chico falava, eu não posso nem me considerar uma minhoca. Porque a minhoca ainda ajuda a terra com nutriente. E nós podemos então pensar, existe uma dor, mas eu posso vitimizar essa dor. Isso vai acabar em sofrimento. Uma dor, mas com capacitação, ela vai ser um alívio. E uma dor com aceitação, você encontra a resignação. Quem aqui tem uma dor e fala, às vezes, né? Mãe, vamos colocar mãe, não tô falando da minha mãe, não, que ela tá na audiência depois, lá em casa. Tá na flor da eu levo a chinelada. Mas vamos fazer uma mãe que dramatiza algum evento. Ai, minha filha, você vai na festa, vai me deixar aqui. Pode ser amigo, pode ser marido, né? Você vai na festa, mas eu tô com uma dor de cabeça. Mas isso não é uma vez, isso já ocorreu várias vezes, vamos colocar. E você vai na festa, minha filha? Não, mãe, tá bom, eu vou ficar aqui com a senhora. Aí a mãe, isso foi um palestrante que falou, que é uma vizinha dela que fazia isso. Aí ela tinha uns piti, essa mãe. E os filhos só viviam perto dela. Não podia casar, não podia, né? A gente tá fazendo uma coisa, uma escala grande. Não podia sair. E aí, de vez em quando, vira e mexe, tinha um problema. E a vizinhança vinha toda, fazer chá, pôr curativo. Mas, no dia que a filha falou assim, mãe, a senhora quer que eu fique aqui? Pra quê? E a mãe falou assim, não, minha filha, porque eu não tô bem. Mas se você quiser ir lá na festa, né, vai. Não, ficar aqui, a Deus dará. Né? A vitimização. Aí a filha, tá bom, eu vou. Aí a mãe, grata. Não é? Então, isso foi um exemplo de um outro palestrante, mas a gente vai ver na nossa vida. Quem aqui está se colocando a dor, que ela pode estar existente, e ninguém está falando que a dor não é real, mas vitimiza em cima dessa dor. Dói. Mas olha pra mim. Olha como é que eu sou uma vítima, uma criatura sem Deus. Deus não me ajuda. Aí você vai sofrer.
Quando você usa essa dor e fala, eu tenho essa dor, aí eu falo pra minha mãe também, que o primeiro exemplo não cai nela não, mas o segundo cai. Ela tem dor, mas ela fala, eu vou usar essa dor, mas você vai me ajudar a levantar, a me escorar na hora que eu vou subir as escadas, porque meus ossos dói, isso dói, e eu vou chegar lá. E aí no fim do dia, o que ela fala? Que alívio, porque ela se capacitou para fazer algo além da dor. Todos nós podemos ter dor, mas também nos capacitar, adaptar até a casa da gente, não é? Para não sentir essa dor. E a dor moral também. Às vezes a pessoa fala, nada dá certo na minha vida, todo mundo fala que eu sou isso, olha que todo mundo tá errado. Quem conhece uma pessoa assim, né? Que tá todo mundo errado. Você vai falar com a pessoa, não, você tá errado. Aí outra vem de outro lugar, mas olha, fulano, você sabe? Não, também tá errado. Todo mundo, em todas as circunstâncias, estão errados. Mas eles estão absolutamente certos. Não é assim? E se vocês não conhecem ninguém assim, é porque vocês são eles. Então toma cuidado. Porque às vezes a gente fala assim, você não conhece ninguém assim? Não, você não. Eu falo assim, então já sei quem é. Não é assim? Mas essa é aquela, né? Aquela pessoa que está se danificando. Porque ela vai sofrer. Ela vai sofrer muito pelo orgulho dela. Porque uma hora o orgulho tem que também ser filtrado. E o orgulho vai ser filtrado geralmente pelo isolamento. Você vai acabar sozinho. Você vai acabar sem ninguém te apoiando. Porque tá todo mundo errado. Ninguém quer ficar perto de alguém que só aponta dedos para tudo que está errado. Olha, vocês puseram 5 cadeiras aqui, tinha que ter 4. Da próxima vez a pessoa fala, quer saber? Não vou mexer não. Aí você vai ter que pôr as cadeiras. Não é assim? Mas quando a gente trabalha em grupo, no mundo, na nossa vida, e fala, cada pessoa tem um papel, tem um lugar, vamos parar de ser, né? É tão exigente que todo mundo tá errado, só a gente que tá certo. E a dor, a aceitação é isso, essa resignação. Às vezes a gente tem uma dor e a gente pode escolher o pranto ou pode escolher falar assim, eu tenho essa dor, ela é real, mas eu ainda não aprendi o que ela quer me dizer. Mas até eu aprender, eu vou fazer as pazes com ela. Não tem coisa mais gostosa do que a gente fazer as pazes com a gente mesmo? Eu não vou ser alta, eu sou baixa. Eu nasci baixinha, eu vou ser baixinha. Não adianta, de vez em quando eu quero pôr um salto para parecer um pouquinho mais alta. Se bem que não, eu gosto de ser baixinha. Mas eu posso falar, eu sou baixinha. Que bom, vou usar minha baixinha para pintar rodapé, né? Não vou pintar telhado. Isso é resignação. Use o que Deus te deu a seu favor. Ah, porque eu tenho uma limitação de aprender. Ou eu tenho pessoas que têm dislexia. No Brasil é a mesma palavra? Dislexia. Quantos dislexias eram dados como bobos, crianças que estão atrasando a escola, que estão isso, e não. Depois eles vão ver e falar, eu posso usar isso até para minha vantagem. Posso aprender de uma maneira diferente que ninguém sabe. Eu vou aprender além do que eu tenho que aprender. Olha que a gente pode fazer, né, de um limão uma limonada. É aquela frase tão bobinha, né? Quando a vida te dá limão, faz uma limonada. Tem gente que exagera e aí vai pra caipirinha. Quer dizer, aí piora a situação. Mas vamos lá ver o que a vida te deu que você não quer aceitar que você tem. A vida te deu algo que você não quer aceitar. Isso vai te trazer alergias. Pessoas extremamente alérgicas. A gente tem que parar e falar, será que isso não é alguma coisa que está extrapolando de dentro de mim? Que talvez eu não estou aceitando nada, né? Às vezes isso vai, com certeza, vai ser no corpo, às vezes vai ser no moral. Por que eu estou insistindo tanto em algo que a vida está falando que não é? Quando é que a gente sabe para parar de ser persistente, porque agora você já está sendo teimoso, é burrice, não é assim? Tem hora que a gente tem que parar e falar assim, a vida me deu essa pessoa, eu vou abraçar, mas às vezes a vida me deu uma pessoa que não me quer. Agora eu posso, resta a mim, sofrer o resto da vida ou me abrir para uma outra possibilidade. Isso é que é o bonito da vida. Isso é que é o bonito de Deus. Ele dá a gente tanta oportunidade para aqueles que têm olhos de ver. A resignação, ela é ativa e ela é consciente. Você estabelece uma reação de paz com a sua história. Quem aqui talvez tenha uma história triste? Quem aqui tem uma história
talvez de criança, que a gente nem quer contar. Quem aqui não tem uma história de um amor que não foi? Quem aqui não tem uma história de um arrependimento, de uma amargura que talvez queria tanto ter falado algo e não falou? Todos nós temos uma história. Todos nós temos uma história com uma parte triste. Mas a gente tem outra história também. A gente tem uma história que a gente nasceu, que a gente conseguiu ultrapassar hoje tudo o que já aconteceu. Todas as batalhas que vieram a você, em algum momento, demorado ou não, você conseguiu passar por aquela batalha. Hoje já são outras batalhas. Não são as mesmas de 10 anos atrás, de 2 anos atrás. Já são diferentes. E olha que alívio saber disso. Que o que a gente está passando, o choro que a gente tem hoje, já não vai ser o mesmo. E que a gente tem o poder de mudar isso para que ele não vire o pranto. Olha que maravilha a gente saber disso. Que coisa mais abençoada. A gente saber, eu não preciso chorar tanto. Deixa eu me avaliar. Eu já venci tantas batalhas e olha aí, a gente está em pé. Às vezes a gente está capengando, mas a gente está em pé. Conformismo é diferente. Conformismo, ele é passivo e inconsciente. Conformismo é falar, tá tudo assim mesmo, vai ficar sempre assim. Não tem jeito, eu não tenho jeito. As coisas sempre foram assim, por que eu vou mudar agora? Isso não é resignação. Resignação é aceitar aquilo que não pode ser mudado e fazer algo além que pode. Conformismo é não fazer nada. Conformismo é você simplesmente pegar o caminho mais fácil. O caminho da lamúria, o caminho de apontar os dedos, o caminho de criticar o outro. Isso é ser conformista. Então vamos acabar lendo o poema mais uma vez. Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando se chega para cá? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come, e assim vive satisfeito. Por que é que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros do mesmo jeito, e outros que sofrem tanto. Nascemos do mesmo jeito, vivemos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? No começo da pergunta, quando diz: por que sofremos tanto? A gente vai lá na pergunta 964 e ela vai falar a consequência dos excessos. O sofrer é simplesmente consequência. Mas e Deus? Quem é que, por quê? Como que ele é feito? A pergunta número 10 já nos responde. Falta-lhes um sentido para compreender. É como um cego querer compreender a cor verde, vermelha e azul. É incompreensível para quem não possui aquele sentido da visão. Nós não possuímos o sentido de entender a Deus. Por que ele não nos cria de todo do mesmo jeito? Mas o poema não é bem assim. A resposta não é bem assim. Pergunta 133. Fomos criados livres e ignorantes. Fomos sim, criados à semelhança de Deus. Fagulhas divinas. Fomos todos criados com o mesmo ponto de partida em datas diferentes. Porque Deus trabalha incessantemente, sempre criando. E por último, por que uns sofrem tanto, outros felizes? Quem é que foi então temperar esse choro? Na pergunta 843 responde: o homem tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Somos nós mesmos. Nós temperamos o nosso próprio choro. Nós mesmos salgamos o nosso próprio pranto. Que possamos hoje, numa noite de Páscoa, numa noite de primavera, tentar refletir um pouquinho nesse poema que pôde tanto nos ensinar, que pôde tanto nos, talvez, chegar em casa e pensar: será que eu vivo num planeta de um Deus mau e injusto? Será que
eu estou temperando o meu choro? Ou será que eu estou me extrapolando para que algo pior aconteça? Aí a gente para novamente e fala assim, não, eu posso mudar isso hoje. Com esse dia hoje, eu posso escolher mudar o resto da minha vida. Eu posso ver esse poema como uma tristeza, ou eu posso olhar esse poema com uma positividade impressionante. De falar, a partir de hoje, é o resto da minha vida. A partir de hoje, eu vou temperar o meu choro diferente. Vou chorar, mas o tempero vai ser diferente. Eu não vou mais aceitar o pranto com passividade. Vou tomar a rédea da minha vida. Eu vou ser a melhor pessoa que eu posso ser. Com essa primavera eu vou renascer. Se alguém te tenta derrubar, você diz a ele, eu sou semente. Muito obrigada. Feliz Páscoa. Obrigada, Débora. Eu sempre falo que quando a Débora termina, eu não tenho muito o que comentar, né? Porque ela fala tudo. Aí hoje tudo que eu ia falar, ela acabou agora falando. Quebrou mais uma vez. Quer dizer, geralmente eu não tenho o que falar. E quando eu escrevo, aí ela vai falar assim. Um beijo da gorda. Escapou comigo, mas tudo bem. Mas aí eu vou falar um negocinho que ela falou lá no meio. A gente não sabe o que fez na vida passada. Mas a gente também não tem que se preocupar com isso. Porque se fosse para saber, como diz no próprio livro, a gente já nascia e não esquecia, né? Então, não vamos nos preocupar com o que a gente fez antes de nascer. É da agora. Que a gente tem consciência do que errou, a gente tenta fazer diferente. Não pode voltar para refazer, nem fazer com a mesma pessoa, a gente faz para outra, né? O bem para outra. Então, outra coisa que eu ia falar do choro, né? Quando eu entrei nessa casa aqui, eu tinha um pranto muito salgado. E essa casa aqui temperou meu choro. Hoje eu choro. Continuo chorando, porque eu sou chorona, né? O que eu vou fazer da minha vida? Deus me fez assim. Mas eu já não tenho o pranto tão salgado. Ele já tá mais docinho. Tá tipo soro, dá pra beber. Olha, obrigada, Débora. Mais uma vez. Viu? Eu fico mais calma quando eu não tô palestrando. Aí eu falo mais tranquilo. Eu nasci para ser palhaça, não para ser palestrante. Então, hoje é nosso jantar. A gente vai dar os passos aqui mesmo, né? Coletivo. Depois tem a aguinha ali para a gente beber, para temperar nosso choro. E queria agradecer a todo mundo. Pedir, vamos escolher um. Ai, Dona Ju podia fazer, né? Mas Dona Ju já tá fugindo. Débora, faz então pra gente o final, a oração final. Gente, obrigada.